Eu, então, agora convido para assumir a tribuna presencialmente, aqui consta presencialmente, o doutor Diogo César Batista Viana, patriota, sobrenome, que falará pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras e disporá do tempo regimental de 15 minutos. Vossa Senhoria tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros que compõem esse STF, ao vice-procurador-geral da República e a todos que estão presentes aqui, né? Eu preciso logo falar que eu fico muito feliz em poder sustentar perante essa Suprema Corte, porque essa Suprema Corte, né, e principalmente nesses últimos 2 anos, foi muito visível como ela protegeu a Constituição, né? Isso em diversos aspectos, em diversos processos que foram trazidos aqui, né? Nesse caso específico, eu queria colocar de início que o Conselho de Reitores, embora tenha esse nome, ele não é formado pela pessoa física dos reitores. Ele é formado pelas instituições de ensino. E o CRUB é talvez a única instituição no Brasil que teve a capacidade de unir todos os segmentos da educação superior. No CRUB estão as universidades públicas federais, estaduais e municipais, estão as universidades privadas com lucro e estão também as universidades privadas sem fins econômicos. Eu também acho muito importante colocar perante essa Corte Suprema que não é intenção do CRUB, assim como não é intenção das instituições de ensino superior, se colocarem contra os estudantes. Muito pelo contrário, inclusive essas instituições, elas têm, além de vários programas de bolsa, elas têm também vários programas de descontos. A grande questão que se coloca aqui é de uma eventual substituição da gestão dessas instituições pelo Poder Judiciário, e que pode até ocorrer. Só que, nesse caso, e esse é o pleito principal da DPF 706, o que se coloca aqui é que todos os julgamentos ocorreram por presunção. Ou seja, não houve produção de provas sobre como realmente se forma o custo do serviço educacional e não houve produção de provas se aquele estudante realmente era hipossuficiente. E essa situação ela é tão séria e tão complexa que, nesses 10 estados, ela não envolveu só ações individuais. Foram ajuizadas ações civis públicas, ações coletivas, ações individuais, ou seja, houve toda uma miscelânea que criou uma patente quebra de isonomia. E eu posso dizer isso principalmente porque existem instituições que estão submetidas a esse desconto compulsório, e existem outras instituições em cidades vizinhas que não, porque umas foram alvos de ações judiciais e outras não. Então, ainda fazendo a apresentação do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, essa associação ela existe há mais de 50 anos, ela tem mais de 130 associados, os seus associados estão distribuídos em 23 estados no DF, e me parece, com todo o respeito, que a classe entidade de ensino superior está muito bem representada por esse conselho. Além disso, há uma pertinência temática muito forte. Foi juntado com a petição inicial uma pesquisa do Instituto Semesp, e durante o ano passado, né, tanto a inadimplência como a evasão subiu em média 30%. E um dos grandes argumentos também que foi trazido aqui é um argumento fático e lógico, um eventual tabelamento de preço pelo Poder Judiciário, ainda que implícito. Porque essas instituições elas estão vinculadas à Lei 9.870. E a Lei 9.870 ela exige transparência na formação do custo do serviço educacional. A questão toda para nós é que uma parte do Judiciário, e com todo respeito à boa-fé desse poder, não considerou que, durante a pandemia, não só o serviço não foi interrompido, como ele também não pode ser confundido com o ensino à distância. E ele não pode ser confundido com o ensino à distância por uma questão lógica. O ensino à distância não é um ensino síncrono. O mesmo professor no ensino à distância, ele pode dar aula para 20 turmas,
Ou seja, o custo envolvido ali é outro. O que ocorreu com essas instituições de ensino foi um ensino remoto. Foi isso que foi autorizado pelo Conselho Nacional de Educação. Basicamente, essas instituições que já têm de 70% a 75% de seu custo fixo com a folha de salário, teve que contratar links dedicados e plataformas eletrônicas para que os professores, sincronamente, dessem aula àqueles estudantes. Não houve economia. Inclusive, um dos grandes argumentos que é colocado, né, pela União dos Estudantes e por outros amigos curi é em relação às economias. A principal economia que foi feita foi a de energia elétrica, mas a energia elétrica para uma instituição de ensino representa, em média, de 1% a 3%. Então, o que a gente coloca aqui é que essas decisões de desconto compulsório de mensalidades, elas criaram uma verdadeira controvérsia nacional, porque elas não foram todas num sentido só. Nós tivemos decisões judiciais que determinavam o desconto compulsório aplicando o CDC, tivemos decisões que aplicavam leis estaduais que foram consideradas inconstitucionais pelo STF, tivemos também decisões judiciais que determinavam o desconto por aplicar o princípio do equilíbrio econômico-financeiro nos contratos. De outro lado, com quase equiparação a isso, o Judiciário decidiu que não havia causa para a imposição do desconto compulsório de mensalidades. Ou seja, e eu acho muito importante colocar isso, pegando como parâmetro o Estado de Pernambuco. Algumas instituições em Recife foram obrigadas a dar desconto 30% de desconto de mensalidades. Outras instituições que estavam em Caruaru, como não eram parte dessa ação, não tiveram que dar o mesmo desconto. Isso cria uma situação de uma profunda insegurança jurídica. E o que as instituições estão pedindo aqui não é para se negar a hipossuficiência de alguns estudantes, nem é para se negar o dever delas de dar desconto se a situação for realmente de hipossuficiência. O que o Conselho de Reitores pede a esse Supremo Tribunal Federal é apenas que ele considere que não há linearidade. Um estudante que é servidor público, um estudante que é filho de servidor público, um estudante que é filho de um grande empresário, ele não sofreu as consequências financeiras da pandemia na mesma medida de que um estudante autônomo que já tinha uma renda muito baixa, que dependia de comércio ou de alguma atividade presencial. O que as instituições elas estão dizendo aqui, e a gente chegou a citar até o RE, tanto do caso VASP como do caso Varig, é pedir que o Judiciário não substitua na gestão essas entidades de instituição, essas entidades de ensino superior. Ou seja, as entidades de ensino superior estão pedindo simplesmente que elas possam negociar com cada estudante qual é a situação, porque de mais a mais, e é importante colocar isso, essas instituições, além de terem tido um aumento de 30% na evasão e na inadimplência no ano passado, em relação ao percentual histórico, elas tiveram médias de vestibular esse ano muito baixas. A adesão foi muito baixa. O número de estudantes geral está caindo. Então, quem tem mais interesse de manter esses estudantes são as universidades, os centros universitários e as faculdades. Mas não é possível se fazer um corte de 30% em média no que essas entidades faturam, sem desconsiderar a Lei 9.870. Ou seja, a lei que determina como se mostra, como se demonstra o custeio do serviço de educação, inclusive seja ele básico ou superior. É por isso, excelências, que nós entendemos que, nesse caso, alguns tetos constitucionais foram violados. Da forma como está hoje, com a insegurança jurídica que essas instituições vivem, o princípio da livre iniciativa não está sendo respeitado. Não é possível se manter um negócio se uma decisão judicial determina um desconto compulsório que não considera o custo real do serviço. Também não é possível, né, e isso eu acho muito importante, dar um desconto linear se não se considerar a realidade de cada estudante, de cada instituição de ensino, e aqui eu queria fazer uma parte, uma observação. Essas provas são muito fáceis de serem feitas. As instituições elas podem provar facilmente o custo do serviço com a planilha que é entregue aos estudantes quando se informa o valor da mensalidade do ano seguinte.
Se houver uma alteração relevante nessa planilha, a instituição de ensino pode entregar em juízo. O estudante ele pode entregar também documentos que demonstrem se a remuneração dele, se os ganhos dele caiu ou não. Tanto que na DPF 706, o pedido é extremamente conservador. A gente só pede que não se julgue por presunção para efeticidade desconto compulsório de mensalidades. E eu não falo isso porque se trata aqui de uma prova diabólica. Não, a prova é muito fácil de ser produzida. Então, não custa, né? É isso que a gente coloca. É necessária essa produção de prova para dar segurança ao estudante e para dar segurança também às instituições de ensino. Essa situação é tão séria que se começou a debater entre os reitores, né, como se sustenta o sistema de educação no médio prazo com esse grau de insegurança jurídica. E aqui a gente está falando, ao mesmo tempo, do direito individual da educação e do direito sistêmico de educação. É importante dizer que, dos 8 milhões de estudantes que estão no ensino superior hoje no Brasil, aproximadamente 5 milhões e meio estão vinculados às instituições privadas. Se houver um crash nesse sistema, não há como sequer o poder público tomar conta de todos esses estudantes. Basta dizer que no Rio de Janeiro, quando a universidade com C, né, ela quebrou, o Ministério da Educação ele teve que criar um instituto que não existia, que era a transferência assistida de alunos. E para se transferir aproximadamente 25 mil estudantes, foram necessárias 7 instituições. 7 instituições. Então, eu preciso colocar aqui que não há, pelo menos na visão do Conselho de Reitores, e aí com todo o respeito às divergências, outro meio eficaz para se sanar essa lesão. Na nossa perspectiva, o princípio da subsidiariedade ele foi respeitado nesse caso, porque as decisões elas foram dadas a conta-gotas, e elas foram combatidas a conta-gotas, mas os efeitos dela foram, inclusive, extrajudiciais. Eu posso dizer a Vossas Excelências, né, e com toda sinceridade, que nós nos reunimos muito mais durante a crise da Covid virtualmente do que antes. E os reitores que não tinham liminar contra eles com a imposição do desconto compulsório de mensalidades, eles falavam da pressão social que eles tinham para dar esse desconto de forma linear. Então, há todo um efeito extrajudicial de uma jurisprudência controversa como essa. Eu queria colocar aqui também, e aí eu já sigo ao encerramento, que o Conselho de Reitores ele deposita muito fortemente a confiança nessa Corte Suprema. Ele deposita muito fortemente a confiança nessa Corte Suprema porque a DPF, na configuração que ela foi dada aqui, ela serve justamente para isso, né? Para ajustar o efeito extrajudicial de várias decisões que foram dadas, né? O que o Conselho de Reitores pede, principalmente, é que se respeite, mas não de modo absoluto, mas que se respeite minimamente a capacidade dos reitores e das suas próprias universidades de se autogerir e de atender aos pleitos das suas comunidades, inclusive o daqueles estudantes que tenham tido perda de renda. É isso, Excelência. Obrigado.